Olá! Hoje eu resolvi falar sobre um tema um pouco complicado, né? Complicado porque mexe muito com muitas paixões das pessoas, né? A gente, em temas que são muito, que mexe muito com paixões das pessoas, a gente às vezes tende a negligenciar um pouco os argumentos que o outro tem para trazer, né? E termina a discussão não ficando muito frutífera. Então eu vou tentar ser o mais claro possível aqui no que eu penso, para não ser mal entendido. Mas eu tenho quase certeza que ainda vou ser mal entendido. Vai fazer o que, né? A gente. Por que é que eu tô fazendo isso, na final de contas? Né? Se eu sei que eu vou ser mal entendido, por que é que eu tô abrindo a boca em vez de ficar com ela fechada, né? É porque não tenho escolha. É questão de honestidade intelectual. Se minha opinião é essa, por que é que eu vou dizer que não é? Por que é que eu vou ficar falando só o que todo mundo quer ouvir? Isso seria desonesto da minha parte. O que eu acho que é honesto é as pessoas que discordam de mim tentarem me convencer que eu estou errado e vice-versa, né? E aí a gente numa discussão respeitosa e amigável, né? Sem, com o máximo possível de racionalidade, a gente conseguir chegar a um crescimento, né? Do diálogo, né? Não necessariamente um convencer o outro, né? Não é esse o objetivo, mas que o diálogo evolua de maneira positiva, né? Então eu vou dar aqui minha opinião, espero que eu seja bem entendido e que a gente tenha um diálogo positivo, né? Eu espero. Vamos lá, vamos tentar, né? Vou falar aqui, como vocês estão vendo já no título, né, sobre o Estado deve interferir se as empresas pagarem salários diferentes para homens e mulheres. Será que o Estado deve interferir aí? Então eu vou abordar alguns temas, alguns pontos sobre isso. Primeiro, eu não fiz uma anotação aqui. Primeiro, será que os salários são realmente desiguais? Vamos falar sobre isso. Segundo, os motivos que podem levar isso a acontecer, né? Os salários são desiguais. Por que são desiguais, né? Terceiro, a ética por trás de o governo interferir numa relação entre duas pessoas. Eu estou acordando com você uma coisa, o governo pode chegar lá e interferir? Em que ocasião? Quatro, as consequências de uma medida, o governo chegar lá e dizer, os salários têm que ser iguais, você tem que cumprir essa determinação. Quais são as consequências disso acontecer? E cinco, né, o que é que pode ser feito, na minha opinião, né, para que esse problema seja mitigado, né, ou quem sabe até resolvido. Então vamos lá. Os salários são de fato desiguais entre homens e mulheres? Tudo indica que sim. As pesquisas mostram, né, que em geral os homens ganham sim mais do que as mulheres, mas é preciso olhar esses dados com muito cuidado, porque às vezes eles não é tão simples assim, simplesmente inferir preconceito, tá? Por exemplo, eu vi uma pesquisa aqui que eu estava olhando aqui agora há pouco, de que em vários cargos os homens recebem mais que mulheres. Por exemplo, consultores. Mas aí eu me perguntei, consultores em que área? Será que a maioria dos homens não são consultores de uma área que é mais bem paga e as mulheres são consultoras de outra área que é menos bem paga? E, por exemplo, os homens têm uma preferência pela área tecnológica, pelo menos é assim na sociedade atual, pode mudar no futuro, mas hoje é assim. Será que simplesmente a área tecnológica paga mais do que outras áreas que as mulheres atuam mais e parte dessa diferença não pode estar aí nessa escolha das profissões, na escolha das carreiras? Isso é um ponto. Ou seja, se for isso, não é necessariamente preconceito. Talvez seja um problema de criação de meninos e meninas, né, para que essa preferência seja diminuída, né? Mas assim, não é preconceito, pelo menos esse fator não pode ser considerado preconceito. Então, excluindo esse fator, que outro fator pode estar influenciando no preço do trabalho, né? No salário, né? Que no salário é o preço do trabalho, né? A produtividade. Talvez, não estou afirmando, eu estou falando de maneira, uma suposição, né? Talvez, em média, hoje, os homens sejam mais produtivos que as mulheres. Eu não sei se isso é verdade, mas talvez parte dessa diferença possa estar sendo explicada por isso. Eu não sei se é. Mas, e se for?
A gente já parou para pensar nessa possibilidade? E se for, é preconceito? Se eu tenho um cara que produz, de repente, 40% mais do que uma garota para a mesma função, mas o cara é mais produtivo, a empresa, teoricamente, vai pagar mais para esse cara, né? Porque esse cara gera mais resultado. E é preconceito? Isso. Não é preconceito. Mas talvez esse também não seja os dois únicos fatores que podem explicar essa diferença, né? Vai ter um terceiro fator. Nesse terceiro fator é que eu tenho certeza que eu vou ser mal entendido. Mas eu vou tentar, tá bom? Vamos lá, porque é uma escolha, né? A gente tem que fazer, né? Não posso ficar calado se minha opinião é essa, né? Então, é o risco. Qual é o risco? Esse terceiro fator é o risco. Qual é o risco de se empregar um homem e qual é o risco de se empregar uma mulher? O risco é igual? O que é que eu entendo por risco aqui? O risco é, de repente, eu te contratar e você pedir pra sair. Tipo, ó, eu treinei você, fiquei com você um tempão aqui, pô, o cara de repente pediu pra sair, eu fiquei aqui na mão e vou ter que treinar outra pessoa. Ou então, a menina engravidou, vai passar aí 6 meses de licença de maternidade, isso é um risco para o empreendedor. Isso não é uma opinião, isso é um fato, é um risco. Esse risco, será que não está embutido no preço? Se estiver, é preconceito? Eu vou colocar aqui um exemplo para você entender como eu penso. Tentar entender como eu penso. Imagine que você é um empreendedor, você é dono de uma farmácia, de uma quitanda, de uma padaria, sei lá, qualquer coisa. Você é dono do seu negócio, né? Você empreende com o seu dinheiro, né? E aí você vai empregar uma pessoa. Aí duas pessoas se candidatam à vaga, né? Um homem e uma mulher, de mesma idade, não tem filho, ambos são casados, ambos têm o mesmo currículo, né? Tiveram a mesma formação. Ou seja, assim, duas pessoas nunca são iguais, né? Mas para efeito de comparação para esse exemplo, vamos supor que elas sejam muito iguais, né? A única diferença é que um é homem e outro é mulher. O cara tá com 30 anos, né? Ele não vai engravidar, ele é um cara, né? Mas a menina pode engravidar. Você vai contratar uma dessas pessoas e você tem poucos funcionários, você não pode se dar o luxo de repente perder um funcionário, porque você trabalha numa margem muito apertada. Aí você vai escolher um dos dois. São exatamente iguais, a única diferença é essa. Se a pessoa, pensando nesse risco de repente a moça engravidar, afinal ela é casada, está em idade fértil, né? Pensando nesse risco, ela tomar a decisão de não, vou ficar com o cara porque, pô, não quero correr esse risco. Não nesse momento, porque eu estou aqui precisando, né, que o negócio dê certo. Esse trabalho é o que... O lucro do meu empreendimento é o que eu consigo alimentar minha casa, né, alimentar meus filhos, fazer feira, pagar a escola deles. Eu não posso me dar o luxo de correr riscos, né? E aí o cara toma essa decisão, não, vou ficar com o cara, e o cara ele não falou nada, ele não disse que o motivo era esse, ele simplesmente decidiu, só que na cabeça dele o motivo foi esse, né? Não, eu vou escolher o cara porque realmente tem um risco dela engravidar. Esse cara foi preconceituoso? Na minha opinião, não. Na minha opinião, ele tomou a decisão que era melhor pra ele. E só isso. A gente é muito errado chegar, apontar o dedo pra esse cara e dizer: ó, você tá errado, você é um preconceituoso. Não é isso. É preciso que a gente dê nome correto às coisas. Esse cara tá apenas querendo o melhor pro negócio dele. Nesse caso, era isso. Na opinião dele, pode ser que outra pessoa pense diferente, né? Que não, que é melhor contratar uma mulher porque, cara, os homens são mais responsáveis, as mulheres são mais certinhas, sei lá, outra pessoa tem outro pensamento, mas se for o caso, também é a opinião da pessoa. E aí? A gente vai querer que o governo chegue no nível de interferir nesse tipo de decisão empresarial das pessoas? Será que isso é certo? Eticamente certo, falando. Não estou falando nem questão de se vai dar certo ou não, se vai ser bom ou não para as mulheres. Estou querendo saber se isso é eticamente certo. Se o governo tem esse direito de interferir na negociação entre duas pessoas adultas e livres. Agora vamos partir para um argumento puramente econômico aqui. Vamos supor que
de fato, a maioria dos empresários considera esse risco aí de que a mulher tem o risco de engravidar, né, que eles têm uma preferência pelos homens por causa disso, digamos, né? Como isso vai influenciar nos preços dos salários? Se eu prefiro contratar um homem a uma mulher, nesse caso, no exemplo que eu dei, por exemplo, a mulher vai ficar desempregada. Nesse caso, é como se os homens tivessem mais facilidade de conseguir emprego do que as mulheres. Isso vai fazer com que haja mais mulheres procurando emprego do que homens, porque os homens têm mais facilidade de encontrar. Isso vai fazer com que haja uma oferta maior de trabalho das mulheres e que assim o preço do trabalho das mulheres vai cair. Isso não é o que eu quero, não é o que eu gosto, não é o que eu acho que deveria ser. Eu estou só explicando como é que isso funciona economicamente. O fato de haver um risco percebido pelas pessoas que empregam vai fazer com que o salário das mulheres caia. Além do fato de que muitas mulheres, por escolha própria, é preciso que se diga isso, às vezes não é, mas às vezes é, né? Prefere cuidar, dar prioridade à sua vida familiar. Por exemplo, vamos supor que um casal que tem a mesma profissão, digamos, os dois são contadores, os dois têm a mesma profissão, trabalham na rede privada, e aí eles têm um filho, aí ela engravida, ela passa lá licença paternidade, só que ela resolve ficar com a família, em vez de deixar o filho com a babá ou na escola, né, porque tem problemas desse tipo de decisão, né, ela não, vou ficar em casa porque eu confio mais em mim cuidando da casa e digamos que a família tem condição para isso, né, e o cara vai ficar só ele dando sustento para a família. Essa decisão particular do casal vai interferir no preço do salário deles, porque o cara vai continuar progredindo profissionalmente. O salário dele vai continuar crescendo, porque o cara continua na ativa, né? E aí vai aumentando sua expertise, vai aumentando sua experiência e a produtividade dele vai aumentando. A mulher que tomar essa decisão, ela vai ficar com seu salário estagnado por um tempo, porque ela vai passar muito tempo em casa, ela não vai progredir na carreira. No dia que ela resolver voltar pro mercado de trabalho, ela vai o cara vai ter aberto uma diferença em relação a ela, porque o cara continuou na ativa e ela ficou parada por um tempo. Isso vai gerar diferença de salário entre homens e mulheres. Mas isso é preconceito? Não necessariamente. Quer dizer, existem muitos fatores que podem estar influenciando nessa diferença salarial entre homens e mulheres. E a questão é, o que o governo deve fazer a respeito disso? Qual é o papel do governo para evitar, ou sei lá, mitigar esse tipo de coisa, né? Essa é a questão que eu faço, né? Então, uma coisa que eu queria colocar é o seguinte: dependendo do que o governo resolver fazer, essa medida pode ser negativa para as mulheres, pode prejudicar as mulheres. Eu vou explicar por quê. Vamos supor que o governo, né, diga isso. Não, então, ó, você é contador, ela é contadora, então você tem que pagar o mesmo para ela, cara. Não tem isso não. Independente de produtividade, isso aí é coisa subjetiva da sua cabeça. Eu não vou me dar o luxo de que você possa ter um preconceito embutido na sua mente. Então, pague mesmo. O que é que vai acontecer? Se o cara tiver apenas uma vaga no setor, qual é o emprego que ele vai cortar? O do homem ou da mulher? Agora amplie isso para o mercado de trabalho em geral. No momento que eu obrigo os empreendedores a pagar o mesmo para homens e mulheres, contratar uma mulher passa a ser um risco. É um risco que o cara não quer correr. Porque de repente eu contrato uma mulher aqui, aí vem um fiscal do governo e diz, não, você está pagando menos para essa menina aqui, então você está agindo com preconceito e tome uma multa, né? Ou então o cara pode até ser processado criminalmente, não sei, né, onde a pessoa quer chegar com isso. E o que vai acontecer é que as mulheres vão ser preteridas em relação aos homens no mercado de trabalho. Vai aumentar o desemprego entre as mulheres, ou seja, a mulher vai ter mais dificuldade em conseguir se inserir no mercado de trabalho, porque os empreendedores vão ampliar ainda mais sua percepção de risco em relação a empregar mulheres. Fora isso, o próprio risco de empreender aumenta, porque você
Empreender no Brasil já é uma coisa assim muito complicada, porque você enfrenta muitas regulações, né, muita burocracia e uma legislação que é muito inóspita para o empreendedor, né? Você pode de repente ser acusado de um crime que você nem se deu conta que cometeu, porque a legislação tributária é muito complicada e a trabalhista também. Às vezes o cara está totalmente certo, mas aí mesmo assim toma uma ação na justiça, né? Trabalhista e aí? O, Esse tipo de coisa faz com que seja mais difícil empreender no Brasil e faz com que muitas pessoas desistam de empreender. Sabe? Quer saber? Eu não vou ficar aqui trabalhando, investindo dinheiro para de repente o governo estar aqui me multando, me perseguindo, me fiscalizando em coisas que não fazem o menor sentido, sabe? Às vezes esse tipo de coisa ajuda a explicar muito do que é empreender no Brasil. Muita gente acaba desistindo, acaba mandando dinheiro para fora do país, ou então, sei lá, aplicando em aplicações financeiras, porque não vale a pena. O cara está correndo os riscos que corre no Brasil, né? Insegurança jurídica. O cara às vezes paga salários diferentes por um motivo qualquer, né? O cara recebeu uma proposta de trabalho em outro lugar, aí ele resolveu cobrir e o cara está recebendo mais. Aí o cara pode ser acusado pelo governo de estar praticando machismo porque naquele momento passou a pagar diferente, um homem e uma mulher. Esse tipo de coisa é insegurança jurídica que atrapalha o desenvolvimento do país. Então, esse é um efeito colateral negativo para o clima de empreendedorismo no Brasil, né? A insegurança jurídica e a dificuldade de empreender, e para as mulheres, porque pode aumentar o desemprego das mulheres. Porque vai aumentar o risco de contratar mulher no Brasil, se a gente resolver partir para essa medida. Então, pode até ser prejudicial. E eu tô falando isso como pai de uma menina, certo? Eu tenho uma filha e obviamente eu quero um mundo melhor para ela. E justamente por isso que eu acho que as coisas devem ser feitas de maneira correta e não dessa forma. Aí você pode perguntar, sim, mas não vai fazer nada? Você vai deixar que as coisas fiquem assim, sem fazer nada? Não, eu acho que muitas coisas podem ser feitas. Mas eu acho que isso não é uma boa medida. Essa medida não é boa. Não quer dizer que eu não reconheça o problema. Quer dizer que eu acho que essa medida não é interessante, que ela não vai ajudar. Ela pode até atrapalhar, na minha opinião. Eu acho que essa questão aí da empregabilidade das mulheres, dos salários serem diferentes, ele é um sintoma do preconceito. Tirando todos esses outros fatores, né, de produtividade, que pode ser, né, das carreiras que escolhem, do risco, né, vamos supor, né, que realmente há preconceito, né, que tem pessoas que pagam um salário diferente apenas porque são ignorantes mesmo, né, em relação a isso. Então eu tenho duas coisas a dizer sobre isso. A primeira é que é uma notícia boa, né? O mercado ele pune as pessoas que têm esse tipo de pensamento. Não só o preconceito contra mulheres, mas qualquer preconceito contra gays, contra gordos, contra negros. Porque o cara que abre mão de uma mão de obra mais barata, no caso, supondo que a mulher recebe menos que o homem, né? Por causa de um preconceito, né? Ele vai estar prejudicando o próprio negócio dele, porque ele poderia contratar uma pessoa mais produtiva por um salário baixo, né? E ele não está fazendo isso porque ele é um idiota, porque é um machista. Ou um negro, né? Eu vou deixar de contratar um negro aqui, o cara é eficiente pra caramba, o cara dá conta do recado, mas poxa, aí eu sou ignorante, não percebo isso por causa do meu preconceito e termino contratando um branco. Eu perdi de ganhar um funcionário ótimo. Esse cara vai para outra empresa, vai para o concorrente e ajuda o concorrente a vencer, né, a disputa comercial. Quer dizer, o cara que age com preconceito na hora de contratar, ele sai na desvantagem em relação aos concorrentes. Não quer dizer que isso vai ser o único fator que vai trazer a igualdade. Espere o mercado agir, que tudo vai ficar bem. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dando a boa notícia de que o mercado já faz alguma coisa sobre isso, né? E é bom a gente ter essa noção, né, para que a gente também não fique achando que a gente precisa fazer alguma coisa de qualquer jeito, porque isso não vai mudar nunca. Eu acho que a tendência é mudar sim, a partir do momento que nossos preconceitos forem diminuindo. E aí que eu acho, a segunda coisa que eu queria falar, eu acho que a grande ação que pode ser feita e que é urgente ser feita
é o combate ao preconceito. De que medida? Em campanhas, né, chegar e lutar para que as pessoas tenham a consciência de que realmente homens e mulheres têm chances iguais aí de conseguir aí um bom desempenho nos seus trabalhos, né? Quem não tem essa consciência ainda, se a gente fizer campanhas, a gente pode ajudar a espalhar esse tipo de consciência, né? A educação dos filhos, a gente dá muita educação hoje, uma educação muito direcionada. No meu tempo isso era mais claro, está diminuindo, mas ainda existe, né? A educação do menino era muito voltada para essas coisas, brincadeiras mais tecnológicas, né? Brincar de carrinho, vamos brincar de Lego, vamos, sei lá, brincar de robô, brincar de astronauta, essa é uma coisa mais tecnológica, enquanto a brincadeira da menina era uma brincadeira muito mais caseira, né? Vamos brincar de boneca, vamos brincar de casinha, né? E aí nessa educação já se direcionava o homem para atividades tecnológicas, que em geral pagam mais, né? E já se direcionava a mulher para atividades de cuidar de criança, né? Ou sei lá, trabalhar como professora ou sei lá, como cozinheira, né? Ou etc, né? Atividades de casa, né? Ou ser dono de casa, talvez até. E a gente precisa agir aí, né? Nessa conscientização para que a gente eduque as crianças para que elas aprendam estejam expostas, né, tanto a brinquedos tecnológicos como brinquedos de casa, tanto o menino quanto a menina. Eu acho que pode até ser que meninos naturalmente, não sei, isso aí a ciência vai ter que dizer, né? Meninos prefiram mais brincar de carrinho do que meninas, eu não sei se isso é verdade ou não, ou meninos prefiram mais brincar de boneca do que menino. Mas e se for verdade isso, deixem que as crianças escolham. Não é pra gente dizer que isso aqui é brincadeira de menino, isso aqui é brincadeira de menina. Deixa eles escolherem. Se a menina gostar de brincar de carrinho e o menino gostar de brincar de boneca, que seja. Mas deixa eles escolherem. É isso que eu acho, né? Uma terceira coisa é ensinar, né, os meninos a saberem que eles também são responsáveis pelas tarefas domésticas. E assim eles vão crescer como homens que têm essa noção de responsabilidade de que é preciso dividir as tarefas. E o meu ponto é que no longo prazo, quando a gente faz esse tipo de ação, é demorado, sei. A gente quer solução rápida, mas talvez a solução rápida não exista. Quando a gente faz esse tipo de ação, os homens e as mulheres vão começar a crescer com mais divisão de tarefas, com mais senso de responsabilidade a respeito do que precisa ser feito em casa. E também no desenvolvimento da carreira profissional, né, vão escolher áreas que talvez diminuam essa diferença, né, na escolha das áreas tecnológicas. E isso no futuro vai implicar no fechamento, né, desse gap, né, que existe entre salário de homens e mulheres. Talvez não diminua nunca, porque existe esse fator risco que eu falei, né, da questão da gravidez, né, mas eu acho que se a gente trabalhar nesse sentido do combate ao preconceito, nessas pequenas coisas da cultura mesmo, né, eu acho que a gente vai ter um resultado aí sim positivo. Eu acho que se a gente meter os pés pelas mãos e querer interferir, que o governo interfira de maneira a obrigar os empreendedores a pagar salários iguais para homens e mulheres, a gente vai poder, de repente, prejudicar as mulheres, aumentando o seu desemprego, e ainda por cima prejudicar a atividade econômica, gerando mais insegurança jurídica e mais riscos para empreender no país, que já não são pequenos os riscos de empreender no país, e aumentar mais ainda, né? O risco de você tomar uma ação trabalhista e esse tipo de coisa. Então essa é a minha opinião, eu espero que eu tenha sido bem compreendido, não sei se eu vou ser, mas enfim, né, ossos do ofício, né, a gente que escolhe debater nas redes sociais tem que se expor a falar coisas populares também. E de repente, se vocês não concordarem comigo, podem me convencer que eu estou errado, né, ou vice-versa, né, isso é para ser um diálogo, né, para ser uma coisa amigável, para ser uma coisa entre amigos, né? Eu tô achando que quem tá parando para me escutar aqui porque de alguma maneira dá valor ao que eu falo, né? Então, eu espero que seja se houver algum debate aqui, que seja um debate propositivo, amigável, que a gente possamos ambos crescer nessa discussão. Então, é isso. Espero que ninguém fique chateado comigo, por favor. Paz e amor. Um abraço. Tchau, tchau.